E se Conde de Monte Cristo encontrasse a ciência do aclamado escritor de ficção científica Júlio Verne? Então, meus queridos, é hoje. O livro Matthias Sandorf, de Júlio Verne, retrata muito bem essa história e combina muito bem um pouco da história de Monte Cristo com ficção científicas. Então, vou contar primeiro sobre a minha humilde história como leitora de Júlio Verne e leitora dos clássicos de Júlio Verne, de Viagem ao Centro da Terra, 20.000 Léguas Marinhas, Viagem às Luas, A Volta no Mundo, 365 Dias e muitos outros. Chegou um momento que esses clássicos, para mim, não foram suficientes. Eu precisei buscar uma biblioteca onde havia uma coleção inteira de viagens extraordinárias. Encontrei vários livros que já li também. E o que me chamou a atenção e o que me levou a, inclusive, produzir esse vídeo foi este livro, Matthias Sandorf. O que é o livro? Como se passa? Por onde se passa? Como é feito? Bom, o livro se passa numa cidade na Itália chamada Trieste, como se diz em italiano, na Itália, em 1867. Ele se passa nessa cidade onde um conde, que é chamado Matthias Sandorf, é um conde um pouco progressista, vamos se dizer assim. Ele vai cair num golpe, não sei se um golpe especificamente, mas numa vigarice de um cara chamado Sarkany. Bom, esse é um livro que tem muitas partes, por assim dizer. Tem muitas partes, muitas reviravoltas, muitas emoções, alguns personagens principais, e que ao final você tem um rebolation de emoções. Enfim, vamos partir do princípio. O princípio é que dois caras vigaristas, por assim dizer, pilantras, chamados Sarkany e Zirone, eles interceptam uma carta que estava no pombo correio enviada pelo Matthias Sandorf, uma outra pessoa. E essa carta tinha um código, tinha uma decifração. Eles utilizam um método científico para decifrar o que está nessa carta. Bom, algo a se considerar também nessa resenha é que essa primeira parte do livro se passa com muita desconfiança, porque o governo está aí para ser dissolvido e todo mundo desconfia de todos, e qualquer pessoa poderia ser um traidor, e qualquer pessoa também poderia se aproveitar da situação para ganhar coisas, sendo justas ou não justas. É exatamente o que os Sarkany e os Zirone fazem. Eles interceptam a carta que o Matthias Sandorf está. E tem outra questão. Tem uma outra pessoa chamada Terontal, que é um banqueiro que está para ir à falência, também ir sendo chantageado. Eles armam junto essa emboscada para o conde. E o conde, junto com seus amigos engenheiros que estavam aí armando essa pré-independência, eles acabam sendo traídos e principalmente sendo censurados por todos e sendo considerados por todos traidores. E aí eles são exilados, e não somente exilados, porque valia muito mais para o Sarkany e Torontal pegar a riqueza do senhor Matthias do que qualquer coisa como traição, porque era uma traição. O que eles queriam mesmo era o dinheiro deles, e assim aconteceu. Essa primeira parte é marcada por essa incerteza, essa ruptura e essa perseguição. Eles são levados, o Matthias com seus dois amigos são levados para um lugar. Enfim, eu vou explicar essa história mais à frente. Outra coisa a se considerar também são os personagens dessa história. Existem vários personagens ao longo da história, porque o livro de fato é muito longo, mas alguns principais são o Matthias Sandorf, que futuramente, noutra parte do livro, ele vai virar o senhor Dr. Anterkit, que é um homem muito rico, extraordinário, que é dono de uma própria ilha, que tem muita ciência.
E o segundo é o Silas Torontal, que eu acho que eu já acabei de combinar nessa primeira parte. Ele vai aparecer até, sei lá, a penúltima página do livro. Que ele é o banqueiro, que ele tem essa gana de ter dinheiro para sustentar suas gerações e sustentar seus bens. O terceiro personagem principal desse livro seria o Sarkhan e o Zirone, que são os que interceptam a carta e sempre na história estão tentando ganhar algo, por mais que a história passe anos. O que tem do Sarkhan é que, Deus, ele te dá uma sensação igual de Game of Thrones. Tem um garoto idiota que virou rei, eu acho, que todo mundo odeia dele, ou tipo no Harry Potter, onde também tem outro garoto que eu não tô recordando agora, que você tem um ódio, você tem um sentimento assim de desprezo, e é essa sensação que você tem lendo o livro, porque o Sarkhan não somente aparece nessa primeira parte com a traição, com a perseguição do Matthias Sondoff, como ele volta depois lá para a terceira parte do livro, chantageando agora o banqueiro cúmplice dele. Enfim, vamos seguir, vamos ter conhecimento mais daqui a alguns minutos do vídeo. E a quartos personagens principais, eu diria que seria o Baratori e o Sr. Zatman, que foram os amigos protagonistas da história do Sr. Conde no início, e que eles eram os engenheiros e que ao longo da história eles morreram e foram considerados por todos, por um bom tempo da história, como traidores. Inclusive as suas famílias foram levados à pobreza extrema ao ponto de que não eram ninguém na história. E ao final, é claro que sempre tem essa reviravolta. E por último, claro que ainda tem mais um casalzinho aí no final da história, que eles também são importantes, mas não são chave principais como o Ponto de Pescar de Madrigal. Eu acho que é lá na terceira parte do livro, que tem um outro livro, a história ela vai mudar completamente. E vão aparecer dois personagens, que é o Ponto de Pescar de Madrigal. É uma dupla de artistas franceses, assim como artistas de circo que fazem malabarismo na rua. O ponto importante é que um dos personagens é muito gordo, muito grande, e consegue segurar muitas coisas, e o outro é muito magrinho. Então, o maior segura o outro, enquanto o outro faz malabarismo. E eles nunca tinham dinheiro para almoçar ou para comer. Então, sempre estavam fazendo arte para que... Será se vamos ter a próxima refeição ou não? Ou vamos ter uma refeição somente amanhã? E aí que o Dr. Underkit vai aparecer. Enfim, falando agora desses personagens principais, partimos por outra parte da história, que são as estruturas. O livro em si, ele é dividido em 5 partes. A primeira parte é justamente essa parte da traição, que eu falei, de que os Sarkhan armam tudo isso, levam o Matthias Sondoff com os 2 engenheiros amigos dele para um castelo onde tem um abismo e que eles não têm para onde ir. Ou se joga pro abismo como um aspecto de um suicídio e morre, ou fica lá e morre também. E nesse meio tempo, o Conde, ele descobre que o Sarkhan está por trás de tudo aí. Então, ele não somente quer morrer ali, porque sabe que vai morrer, mas ele quer uma vingança por tudo isso, não somente por ele, mas pelos amigos dele e pelas famílias que ficaram aí, porque todos eles eram ricos, eram condes, imagina, um conde e os amigos, e perderam tudo. Depois que eles morrem, eles perdem tudo, e obviamente o banqueiro Torontal e o Sarkhan não somente quer essa traição, quer o dinheiro deles, e é o que obviamente vai acontecer. Nessa fuga que ele se joga do abismo desse castelo, ele vai encontrar umas pedras e vai encontrar um mar até chegar a uma caverna. Ele descreve, o Júlio Verne é incrível nessa parte, porque ele descreve tudo muito bem, descreve as pedras, as rochas, descreve o movimento do mar, de como é essa caverna, o eco, o som, você consegue ter toda essa sensação. É muito parecido com a viagem ao centro da Terra. Me recordou isso.
E aí ele chegou numa praia, nessa praia encontra um senhorzinho muito bonzinho que também já passou por uma situação parecida e que vai ajudar eles, mas vai pagar um preço muito alto por isso, muito alto mesmo. Que eu não vou falar, eu acho que são detalhes, sei lá, são detalhes que você encontra no livro. Assim como o próximo que eu vou dizer agora, porque é inevitável. Na segunda parte, que é desse desaparecimento do Sandorf, o Sarkany ainda tá aí enchendo o saco, pesquisando, encontrando, coloca placas em todos os lugares e todas as pessoas querem realmente uma recompensa porque era um bom dinheiro, mas acaba que não encontra. E a terceira parte, ele consegue fugir. Ninguém mais encontra, e a terceira parte justamente já cabe nesse tempo que é 15 anos depois de tudo o que aconteceu. E que... deixa eu pensar. Nessa parte, o Matthias Sandorf não é mais Sandorf. Ele agora é o Dr. Unterkit e tem uma Lilia com seu próprio nome e é altamente rico. E como isso aconteceu? Isso você vai ter que ler o livro para saber como ele reviveu, ele sobreviveu, enfim. E como ele ficou rico. O rico é muito fácil. Depois que ele consegue sobreviver ao mar, depois de dias aí, tem muitos detalhes, obviamente. Mas depois que ele consegue sobreviver, ele chega numa cidade. E nessa cidade, ele vai encontrar uma porta se abrindo, no sentido que ele pode exercer seus outros dotes, porque naquela época os condes não exerciam somente um tipo de profissão, eles tinham muitas profissões e muitos conhecimentos, que era seu conhecimento desde jovem, que era ciências médicas, e a partir daí ele consegue curar as pessoas. Então os outros médicos iam lá, curavam as pessoas e tudo mais, mas existiam doenças que ninguém conseguia entender. Então ele acabava que estudava muito o que era aquela doença e tentava achar uma cura. Que foi o que aconteceu com um dos senhores que estava lá, que já tinha sido dado como morto e viveria, sei lá, 7 dias. E o Dr. Unterkit disse que poderia conseguir, blá blá blá, e deu uma grande quantidade de dinheiro. Foi um golpe de sorte. E ele realmente conseguiu aí ajudar o senhor. E depois, ele viajou e depois de 3 anos a 4 anos o senhor não tinha mais nenhuma família. E como agradecimento, a pessoa que lhe salvou, ele deixou toda a sua fortuna, que não era pouco, para Sandorf. E aí Sandorf pôde realmente, inclusive, comprar uma ilha para si e ali fazer toda a sua ciência, toda a sua tecnologia, pegar pessoas onde estavam em outros lugares que precisavam trabalhar e montar sua própria cidade dentro de uma ilha que ele era o dono. E era engraçado que ele comprou uma regata, um navegante, um barco. E dentro dela havia um código que as pessoas não conseguiam identificar de onde vinham, assim. Então, de onde vem esse médico? Geralmente, quando o médico chegava na cidade, um médico muito rico, que atendia pessoas muito ricas, e dizia, de onde vem ele? Quem é ele? Para onde ele vai? Porque tinha-se essa necessidade de saber de onde se vem. Enfim, isso também é detalhes. Outro detalhe muito importante, que o Dr. Unterkit vê os 2 jovens artistas aí, encontram, e vê eles com um burro de carga. Não sei se um burro de carga é a palavra ideal, mas burros no sentido de que poderia ser usados como fiéis escudeiros. E assim acontece. Até o final da história, os 2 artistas, o Ponto Pescar de Matfou, eles são seus fiéis escudeiros. Eles acabam que não fazem mais aquela sua arte. E tem para sempre comida, alimento, e só conseguem sobreviver. E como forma de agradecimento, eles cuidam do Dr. Unterkit, fazem as vigilâncias, fazem as investigações e tudo que se é necessário. Enfim. E nesse embale aí, surge de volta Sarkany. O que acontece? Que o Sarkany volta lá com Torontal, que já estava muito rico. Só que Sarkany gastou todo o seu dinheiro e volta para recuperar. E ele tem uma excelente ideia. O banqueiro tem uma filha.
e eu preciso de um dinheiro. Então ele ameaça, faz uma... Ai, não é uma manipulação, ele faz uma ameaça dizendo, bom, você precisa me dar o dinheiro, você não vai me dar dinheiro, então me dê a mão de sua filha que ela vai ter um dote, esse dote eu vou conseguir sobreviver por muito mais tempo. E inicialmente o doutor banqueiro não quis, mas ao final ele concordou. Só que o que acontece é que a filha do banqueiro se apaixona por um rapaz. Esse é o casal que você tem no início, que eles são principais nessa fase do livro, mas não são tão importantes assim, né? Em toda a fase. Então, essa garota se apaixona por um rapaz que é justamente o filho de um dos engenheiros, que ficou pobre, só que nenhum deles sabe nada disso, nem sabem que a fortuna do banqueiro é a fortuna desse amigo engenheiro, que ela se apaixonou. Enfim, a história passa por essas investigações e tudo mais, essas idas e vindas, e aí o Sarkany sabe que estão apaixonados, começa a perseguição de novo, e o garotinho morre, mas não morre, porque o Dr. Anterkit sabe que ele é filho do seu amigo e quer fazer juízo e justiça sobre isso. Então por isso eu digo que ele morre e não morre, porque tem uma simulação aí bem interessante aqui, só vendo o livro. E o engraçado, não é engraçado, é interessante, é que tem tipo uma procissão de velórios passando do filho e da garotinha que vai passando pro seu casamento na mesma rua, então é como que quebra de corações. A mãe dela também fica muito triste, tem maldições sendo jogadas durante, então é como que nessa parte do livro você sai daquela aventura que tem do início do livro e sai como que o coração fica muito apertado e tipo isso. E a quinta e última parte do livro fala justamente dos acertos de contas, porque estão sendo investigados e aí o Dr. Anterkit quer realmente levar a contas. O Sarkany é muito esperto com a sua gangue, sempre um passo ou 2 passos aí à frente, mas só que dessa vez ele não consegue. E eles são como que levados pelo Dr. Anterkit e tudo mais para a própria ilha e lá acontece. O interessante é que no final, eu não sei se devo contar, eu acho que não, mas no final tem um ato em que o Dr. Anterkit teria que fazer a vingança. A vingança seria matar o banqueiro e o Sarkany e fazer finalmente a justiça. Mas aí ele repensa o que é justiça. Só que antes dele fazer realmente a justiça, acontece algo que eles dizem como uma justiça de Deus, uma coisa assim. Em muitas partes do livro ele fala dessa coisa que Deus faz justiças, por exemplo, o encontro do casal, porque jamais isso poderia ter acontecido, e de novo a vida fazendo jus à justiça, uma coisa assim. Enfim, é um livro assim que traz muita emoção, traz muito também sobre conhecimento científico, descrição científica das coisas, que o Júlio Verne faz isso muito bem. Eu acho que dentro dessa coleção de livros, esse é o que mais me trouxe emoção de variadas formas. E que por horas eu odiava o Sarkany, por horas eu queria saber quem era essa merda de Dr. Anterkit, cadê o Matthias Sandorf? E uma frustração por não ter, tipo, o final lá da primeira história e só descobrir o final da história no final da história. Enfim, é um jogo de emoções e eu acho que é um livro muito bom. Eu acho que eu vou procurar depois se há um filme, uma coisa assim parecida. E, bom, foi isso. Estou muito feliz em ter lido esse livro. Espero que você que me acompanhou até 18 minutos e 57 segundos tenha acompanhado e tenha gostado. E me deixe um feedback, tá bom? Obrigada e até a próxima.